Bem-vindos a mais uma das nossas análises clínicas. Hoje a gente vai colocar o jaleco e adotar uma perspectiva médica para explorar batalhas épicas e totalmente microscópicas que acontecem dentro do corpo humano todos os santos dias. A ideia aqui é entender as engrenagens da saúde e como a ciência atua direto na linha de frente. Para preparar o terreno, é legal pensar que a prática clínica do dia a dia é basicamente um livro de histórias contínuo, cheio de heróis e vilões lutando pela saúde. E o detalhe é que essa guerra rola num mundo que a gente simplesmente não consegue ver a olho nu, com agentes microscópicos testando implacavelmente cada barreira de defesa que o organismo possui. E aí que entra uma das nossas maiores armas, a famosa saúde pública. Porque a cruzada médica não acontece só dentro das quatro paredes de um consultório, né? Ela exige uma organização colossal. Trata-se daquela estratégia macro, aquelas medidas coletivas que governos adotam para proteger comunidades inteiras, estudando e combatendo essas ameaças antes mesmo que elas cheguem às portas dos hospitais. Parte 1. Os vilões da saúde. Vamos conhecer agora esses antagonistas microscópicos. Parte 2. Viroses, os invasores intracelulares. Ou melhor dizendo, os sequestradores. Olha só, o nosso primeiro grande antagonista é o vírus. E o mais curioso na biologia é que eles sequer são considerados células completas. Imagina que eles são como um pendrive que obrigatoriamente precisa ser espetado no computador para funcionar. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios que literalmente sequestram as células para conseguir se reproduzir. E fazendo isso, causam infecções super clássicas da rotina clínica. A dengue, a velha conhecida gripe, a Covid-19 e também o sarampo e a catapora. Então, como a medicina lida com isso? Exige muita estratégia e, honestamente, bastante paciência. Uma vez que a infecção viral acontece, não existe uma pílula mágica que simplesmente mate o vírus. O nosso foco clínico é dar suporte. A recomendação é muito descanso, hidratação pesada e medicação para a febre. A gente mantém o organismo o mais confortável possível enquanto o próprio exército interno do corpo entra em ação para o combate real. Parte 3. Bacterioses e os antibióticos. Apresentando os rebeldes unicelulares. Agora, a história muda completamente de figura com as bactérias. Diferente dos vírus, elas são seres vivos completos, totalmente independentes e procariontes, o que significa que não têm um núcleo organizado. E esses rebeldes são incrivelmente persistentes. Eles causam condições clínicas seríssimas que exigem respostas super rápidas, como o tétano, a tuberculose, o cólera, a perigosíssima meningite bacteriana e até mesmo aquela dor de garganta horrível causada pelos streptococcus. E aqui vai um aviso absoluto daqueles que a gente repete todo santo dia no consultório. Atenção! Antibióticos funcionam única e exclusivamente contra bactérias. Tomar um antibiótico para tentar curar uma gripe viral não resolve absolutamente nada. E pior ainda, pensando em saúde pública, esse mau uso acaba ensinando as bactérias do ambiente a se adaptarem, criando linhagens que são super resistentes e muito perigosas. Parte 4. Protozooses e prevenção. Conhecendo os complexos habitantes da água. Para entender esse nosso terceiro grupo de vilões, a gente precisa olhar para um grande salto na biologia. Enquanto as bactérias são procariontes e super simples, os protozoários são eucariontes bem mais complexos. Mesmo sendo de uma única célula, eles possuem um núcleo verdadeiro de fato. E a grande sacada clínica aqui é que eles prosperam predominantemente na água e em ambientes mais úmidos. Exatamente por causa desse habitat aquático, esses parasitas causam doenças que são velhas conhecidas e devastadoras em climas tropicais. Lutas históricas da medicina como a doença de Chagas, a malária, a amebíase e a giardíase entram no topo dessa lista. A particularidade médica nesses casos é que a transmissão quase nunca é de uma pessoa para outra diretamente, mas sim através de vetores ou do consumo de água contaminada. É exatamente por isso que a prescrição primária, nesse caso, não está na prateleira de uma farmácia. O escudo precisa ser uma barreira estrutural mesmo. Estamos falando de implementar saneamento básico de verdade, com água tratada e esgoto coletado, além de executar um combate muito rigoroso aos insetos que servem de transporte para esses parasitas, tipo os mosquitos e o inseto barbeiro. Parte 5. O escudo. Vacina versus soro. Os sistemas de defesa definitivos do corpo.
Bom, depois de falar de tantos problemas, é fundamental entender as nossas soluções, o nosso arsenal de defesa. De um lado, a gente tem as vacinas, que focam na prevenção a longo prazo. Elas entregam para o corpo uma versão bem fraquinha ou inativa do inimigo só para estimular e treinar a memória do sistema imunológico. Já o soro é aquela resposta de emergência, o tratamento imediato. Ele entrega anticorpos prontinhos, neutralizando o perigo no ato, como acontece num acidente com veneno de cobra. Resumindo a ópera, as vacinas ensinam a pescar, o soro entrega o peixe quando a fome já é uma emergência médica. E para fechar a nossa análise de hoje, fica a grande reflexão. A grande lição da prática médica não é de descanso, mas de vigilância contínua. Considerando que a biologia não tira férias e que esses vilões microscópicos sofrem mutações sem parar, como será que as nossas estratégias defensivas e o saneamento vão precisar evoluir para garantir o futuro da saúde da nossa comunidade? É uma corrida fascinante, que literalmente nunca termina.